Você já parou pra se perguntar se você tem algum propósito? Ou se você tá naquela rotina, não sabe se vai terminar em algum lugar, não sabe se você quer ir pra algum lugar, ou não sabe nem que lugar é esse? Mas se eu te contar que tem um jogo sobre um corvo ceifador de almas que me ajudou a lidar com esse processo. Hoje eu não vou fazer uma análise técnica sobre Death's Door. Hoje eu quero estar falando sobre como ele usa a sua história e os seus personagens pra falar sobre temas como aceitação, ciclos, o propósito e o inevitável. Para quem não conhece, Death's Door é um jogo indie onde você controla um pequeno corvo que trabalha como ceifador de almas. Sua rotina é simples, buscar almas destinadas a partir. Mas quando uma dessas almas é roubada, você se vê em uma jornada que te faz questionar sobre o fim do ciclo da vida e da morte. E no caminho, ao longo da jornada, a gente vai estar encontrando alguns personagens que estão presos ao passado, perdidos, obcecados pelo poder ou simplesmente sem direção nenhuma. E é aqui que Death's Door ele usa esses personagens e as suas histórias para falar sobre propósito de uma maneira extremamente simbólica. E essa maneira é interpretada de diferentes formas de jogador para jogador. Afinal, nós não temos os mesmos propósitos, né? E são essas diferenças que você vai notando ao longo da jornada. À medida que os personagens são apresentados, cada um com seus diferentes propósitos, dividido em apenas uma coisa: o destino. A Bruxa das Urnas é o primeiro boss que a gente enfrenta no jogo, e ela representa aquele medo de seguir em frente. A história dela é bem baseada nisso. Ela prolongou sua existência através da magia, mas se tornou prisioneira do passado, recusando-se a aceitar amor. Afinal, quantas vezes nós mesmos seguramos coisas que já deviam ter ficado para trás, apenas por medo do que vem depois? O Rei Sapo, ou como o próprio personagem se chama, pois é, ele se chama assim. Ele é outro personagem extremamente marcante. Ele construiu um império e se colocou acima dos outros no final disso. Tá, eu sei, não é nada original. Se eu abrir um livro de história, eu com certeza acho uns 15 caras desses por página. Mas o diferencial é, ele se tornou isolado. E não é nem isolado do próprio Império, afinal tem alguns personagens que falam que gostam dele. Mas isolado do seu propósito. Então ele se torna um real exemplo de buscar grandeza sem um propósito específico, sem um propósito especial, se torna apenas um caminho vazio. Pothead é um dos personagens mais carismáticos desse jogo. Ele tá sempre positivo, sempre cabeça erguida, ou de panela erguida. Afinal, ele sofreu uma maldição que substituiu a cabeça dele por uma panela. A gente pode chamar ele de menino maluquinho. Ele simboliza o fato de você seguir em frente desconsiderando as suas adversidades. Ele tá sempre positivo, ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre tentando ajudar o próximo, ignorando o fato que ele tem uma panela no lugar da cabeça. É como se aquilo não fosse um problema pra ele. E eu sinto que muita gente bota suas adversidades acima do que você é. Ou seja, você se torna a sua adversidade. Ele mostra que o seu propósito não tá apenas em quem ele foi, mas em quem ele escolhe ser todo dia. O Coveiro, ele é um personagem que se destoa um pouco dos primeiros que eu disse, da Bruxa e do Rei Sapo, porque aqueles que estão tentando fugir da morte fazem exatamente o contrário do que ele faz. Ele aceita que a morte faz parte de um ciclo e que, como a vida é uma dádiva, a morte também pode ser. Depende da sua interpretação. Então o Coveiro ele tá sempre na paz, sempre tranquilo, aceitando que cada um tem o mesmo destino. Falando um pouquinho sobre o Senhor das Portas agora, quero falar que o design dele é simplesmente genial. Olha isso aqui. Poxa, muito bem feito. O grande antagonista do jogo é uma figura que se recusou a seguir as regras do ciclo da vida e criou um sistema para evitar sua própria morte. Sim, ele burla a própria morte por um sistema que ele mesmo criou, fazendo um acordo com a própria morte. A história desse jogo é impecável. Mas no final, ele descobre que burlar a morte é diferente de evitar o inevitável. E a gente acaba encontrando o destino de uma maneira ou de outra. No fim das contas, Death's Door não é só um jogo com bons desafios e arte bonita. Ele é uma reflexão sobre a vida, sobre como lidamos com o tempo e com as escolhas que fazemos. Cada personagem tem uma relação diferente com o conceito de propósito. Alguns resistem à mudança, outros só querem seguir em frente. Mas a mensagem é clara: encontrar o seu caminho é fundamental. E aceitar que tudo tem um fim faz parte do processo. Essa é a mensagem que eu queria estar passando no vídeo de hoje. Não queria estar passando um clima melancólico sobre morte, sobre essas coisas, mas sim como você pode adaptar o seu propósito, encaixando
tudo que você acha especial nele, pra você conseguir viver sua vida e aproveitar ela da melhor maneira possível, sem arrependimento. Death Zone é um jogo que eu recomendo bastante pra você que gosta desse estilo de jogo. Alguns podem considerar até um Souls-like. Se você forçar um pouquinho a barra, ele tem alguns elementos de Souls-like, como rolamento, e é isso. Mas enfim, pretendo voltar aqui com mais frequência. Espero que vocês se mantenham por aqui. Valeu. Tchau, tchau.